Então, é com muita gratidão que eu me coloco aqui mais uma vez para a gente poder conversar, né? Hoje eu fiquei um pouco observando lá de trás, aqui na frente, alguns mais tristinhos, alguns mais eufóricos, conversando. Então nesse momento eu convido vocês a fechar um pouquinho os olhos, a nos sentarmos confortavelmente nas nossas cadeiras. E agora por alguns instantes vamos pensar na imagem de Jesus olhando para a gente, fazendo uma respiração profunda, uma respiração tranquila, porque nesse momento, mesmo que você não saiba, mas você vai estar lembrando intimamente o porquê de você estar aqui hoje. Tem motivos que talvez não estejam alcançando o seu consciente nesse momento, mas o seu coração, o seu íntimo, sabe exatamente o porquê de você estar aqui hoje. Então, com esse sentimento de gratidão, pensamento elevado em Jesus, tranquilidade, nós vamos começar nosso bate-papo de hoje. Que assim seja. Bom, eu sempre falo que o tema da palestra acaba escolhendo o palestrante, na verdade. Que o maior gratificado, na verdade, somos nós que estamos aqui, que tivemos que estudar para poder trocar essa ideia. E essa palestra não foi diferente, ela foi até interessante a forma como ela surgiu, porque eu não sei se quem frequenta todas as quintas-feiras, eu não sei se reparou, mas nós estamos, todas as palestras estão falando agora de partes deste livro, Caminho, Verdade e Vida. E há 10 anos nessa caminhada, já indo para 11 anos nessa caminhada da doutrina espírita, eu aprendi algumas pequenas coisas sobre o Emmanuel. Primeiro, que não dá para ler Emmanuel de qualquer jeito. Esse livro, por exemplo, são 180 pequenos textos, e às vezes a gente lê numa rapidez e não consegue absorver 1/10 do que deveria. Emmanuel, ele é muito sutil em cada frase, em cada palavra que ele usa, não tem nada à toa, não tem nada que dá para deixar de lado. E eu ainda não tinha esse livro quando eu vi que era o tema que eu deveria trabalhar hoje. E estava tomando um café com um grande amigo meu, também espírita, muito engajado no trabalho, e que tem mais ou menos uma história parecida com a minha. Começou a fazer medicina depois de mais velho, outro curso superior, ralando para pagar a faculdade. E de repente, eu não vi a hora que eu fiz uma brincadeira, assim, eu fiz meio em tom de brincadeira, a gente conversando tanto que assim, a gente rala, pagando a faculdade, depois faz residência, a vida financeira puxada, né? Aí eu falei em tom de meio de brincadeira, falei, bicho, pô, Deus podia dar um descansinho pra gente, né? Ele olhou pra mim, nós tínhamos um pouquinho e tal. Passado uns 10 minutos, eu perguntei pra ele assim, bicho, você tem esse livro aqui, ó, porque eu ainda não tenho, e eu preciso dar uma palestra sobre ele. Não, vamos ver aqui. Aí pegamos o livro. Quando eu fui ver o tema, contentar-se. Não tem nada à toa. Um olhou para o outro e falou, tá vendo? Nada é à toa. E quando eu observo o nome do livro, Caminho, Verdade e Vida, por que não seria vida, verdade e caminho? Verdade, vida e caminho. Por que caminho vem primeiro? Porque Emmanuel quis deixar claro que é só caminhando é que nós vamos chegar ao que Jesus propôs para nós, que é vida e vida em abundância. E é só caminhando que nós vamos alcançar a verdade. Porque muitos de nós, às vezes, nos colocamos num papel muito passivo. Não, eu não estou preparado para esse trabalho. Às vezes você é convidado. Vamos lá no centro, vamos ajudar em tal coisa. Não, ainda não estou preparado. Ou alguém pergunta para você assim, você é espírita? Não, eu não mereço esse título. A gente coloca como se ser espírita fosse alguma coisa muito elevada, muitas vezes. Então, na verdade, inclusive eu, aqui na frente, acabei de contar para vocês um vacilo enorme que eu cometi, de achar que Deus tinha que me dar um descanso. Então, na verdade, é caminhando que nós vamos aprendendo, é caminhando que nós vamos descobrir a verdade.
Só que muitos de nós ainda não estamos preparados e talvez até não queremos encontrar essa verdade. Mas André Luiz fala bem claramente para nós: encontre a verdade antes que ela te encontre, ou pelo amor ou pela dor. Então hoje nós estamos fazendo nada mais do que isso, caminhando mais um pouquinho. Agora, caminhar também me mostra movimento. Caminhar também me mostra que se houver uma pedra no caminho, eu vou ter que saber o que fazer com essa pedra. Eu vou afastar ela, eu vou pular aquela pedra, eu vou usar para construir alguma coisa. É por isso que não adianta ficar só em livros. Eu não vou alcançar essa verdade somente estudando, só lendo. É preciso caminhar. Então, quando a gente avança então sobre o livro, eu aprendi outra coisa sobre Emmanuel. Não dá para ler um livro de Emmanuel sem ler o seu prefácio. O prefácio do Emmanuel é sempre um bom e salutar puxão de orelha. E ele começa o prefácio, aliás, todos os capítulos desse livro começam com um excerto da Bíblia, um pedacinho da Bíblia, uma frase solta. E aí a minha terceira descoberta do Emmanuel, agora a partir desse livro. Eu já vi minha amiga Eliara aqui dando palestra para vocês e falando algumas vezes o seguinte, que nós espíritas acabamos não lendo a Bíblia. A gente acha que a literatura espírita já traduziu tudo para nós, que nós estamos prontos, basta ler a literatura espírita. E não. Esse livro é um verdadeiro convite até a humildade de ler a Bíblia, de ler a fonte, de ir na fonte. E no prefácio ele começa com essa carta de Pedro, e no capítulo 1, versículo 20, ele coloca o seguinte, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Nesse momento eu vi essa frase solta, o que eu tive que fazer? Eu fui ler a carta de Pedro. E a carta de Pedro é justamente nos alertando sobre falsas doutrinas e falsos profetas. Não é isso que a gente vê muitas vezes? Você encontra alguém que não é espírita falando assim, mas Deus condenou o espiritismo. Olha, capítulo tal, versículo tal, fala que não tem encarnação. Capítulo tal, versículo tal, fala que se você chamar os espíritos, você está incorrendo em pecado. Então quando eu pego pedaços soltos da Bíblia, realmente eu não consigo chegar à verdade. A verdade é um todo. E quantas guerras, quantos massacres, quanto sangue foi derramado em nome de Jesus na história? Na Inquisição, quantas pessoas foram queimadas, quantas pessoas foram decapitadas, mortas em nome de Jesus? E ainda hoje, quantas pessoas morrem em nome de Jesus? Então a verdade ela não vem em pedaços, a verdade é o todo. E para caminhar eu tenho que estudar e praticar. Então fui ler mais um pouquinho, e Pedro continua para nós, olha, já no versículo 21. Pois nenhuma vontade profética veio da vontade humana, nada. Tudo de inspiração divina, tudo vem do alto. Eu não tenho mediunidade. Todos temos. Todos temos. Talvez ainda não trabalhamos, talvez ainda estejamos caminhando, mas a mediunidade é aquele soprinho que vem no seu ouvido dizendo assim, não faz isso não. Espera lá um pouquinho, pensa um pouquinho, não comete esse erro não. Ou então, vem por esse caminho. Mas nós insistimos em não ouvir, porque na verdade a maioria de nós, eu diria mais que 90%, estamos no sono da encarnação. É até paradoxal, né? Nós devíamos estar acordados na encarnação, mas às vezes a gente está dormindo, cometendo os mesmos erros milenares. Porque nós já brigamos muito em nome de Jesus, já matamos muito em nome de Jesus, e não estamos avançando. Por quê? Por que nós estamos parados? É medo da verdade? É preguiça de caminhar? É comodismo, porque a gente costuma ficar onde a gente já conhece. Porque o que a gente já conhece, mesmo que seja tristeza, mesmo que seja depressão, mesmo que sejam coisas, digamos assim, ruins, onde eu estou acostumado é mais cômodo. Porque para sair de uma depressão, para sair de uma tristeza, necessita esforço. Ninguém vai te tirar de lá. O psiquiatra vai te dar alguns medicamentos para te ajudar. E gente, isso é clássico no paciente psiquiátrico, né? Muitas vezes ele começa tomando a medicação, a hora que ele melhora um pouquinho ele para. Não preciso disso. Eu sou mais forte que isso.
porque eu fui hoje no centro e no centro falou que eu sou capaz. Para, enquanto você ainda precisa daquela ajuda. E aí cai de novo e fica naquele ciclo vicioso. Quantos anos? E talvez quantas encarnações, né? E aí, já palavras do Emmanuel, ele coloca o seguinte, ó: ainda eu nem cheguei no capítulo de contentar-se, eu estou ainda no prefácio dele. Presta bastante atenção nisso. O Cristo não estabelece linhas divisórias entre o templo e a oficina. Isso me deixa bastante intrigado, porque a maioria de nós chegou aqui pela dor. Eu não sei vocês, eu cheguei aqui pela dor. Eu busquei isso aqui bastante, num momento de muita dor. Só que aí a gente vem, toma o passe, sai daqui aliviado. A primeira fechada que você leva lá no trânsito lá fora, você, pô, que é isso? E faz gestos. Alguém te esbarra, pô, não sabe por onde anda. Ali, meu amigo, toda aquela proteção que você adquiriu nos 30 minutos, não é uma hora que você ficou aqui, você já perdeu. Os seus obsessores, os seus amiguinhos, que às vezes é você que está obsidiando mais do que eles estão ali fora te esperando, porque eles te conhecem. Eles sabem que você tem grande chance de vacilar de novo. Então eu convido vocês, quem sabe hoje, a fazer diferente, a frustrá-los ao invés de frustrarmos, tá? E aí ele continua: toda a terra é seu altar de oração e seu campo de trabalho ao mesmo tempo. Então, você pode estar em oração plena no seu trabalho, você pode estar em oração plena na sua casa. Foi até uma palestra que eu dei também sobre o pedir, o orar. Nós vamos até comentar alguma coisa isso. E eu terminei a minha palestra falando: por que não transformar a nossa vida numa oração diária? Né? Até na medicina, na hora de escolher a especialidade ali, nossa, eu tenho que fazer às vezes alguma coisa que tem que ajudar. Qualquer coisa que você fizer, você ajuda. Se você é a pessoa que limpa esse salão, olha a ajuda magnífica que você está dando. Se você é a pessoa que vem fazer o sopão, olha a ajuda magnífica que você está dando. E o mais importante, gravem isso: o mais importante não é o trabalho que você faz, é o que o trabalho faz com você. O que você está pensando? No que você está pensando quando está fazendo o sopão? Será que você está colocando boas energias? A sua mão está emitindo boas energias quando você está manipulando o alimento? Porque eu sempre que eu estou num restaurante, eu faço uma oração antes de comer. Não sei quem preparou. Se a gente acredita nessa sintonia, se a gente acredita nessa energia, que bom que seja que quem preparou meu alimento esteja bem. E é isso que o ser humano não percebe muitas vezes, né? A gente é muito egoísta. Às vezes você não está preocupado com aquela secretária que te ajuda no seu lar, com a pessoa que passa suas roupas, com a pessoa que manipula o seu alimento. Não existe o outro, existe todos nós, um só. Muitos de vocês devem ter visto no WhatsApp, circulando nas redes sociais, um negócio chama Ubuntu. Vocês já viram isso? Ubuntu, que é mais ou menos dizendo o seguinte: todos somos um, não existe o outro. Porque a hora que eu não preocupo com o outro, aquilo vai chegar até mim de alguma forma. Hoje a gente está vendo isso na televisão direto, não é assim? Um furacão que passa nos Estados Unidos, mexe com a economia, mexe com o mundo inteiro. Estamos todos ligados, não tem essa. Então, se a gente está vivendo aí tantos assaltos, tanta violência, é porque em algum momento nós deixamos de nos preocupar com o outro, achando que estávamos confortáveis no nosso condomínio fechado, por aqueles muros cercados. Doce ilusão. Não existe essa proteção, não existe o outro, existimos todos juntos. Então, não existe vir para o centro, ou ir para a igreja, ou ir para o templo e sair dela. O templo tem que estar dentro de você. A obra que nós discutimos aqui deve acompanhar você diariamente em tudo que nós fazemos. Não são as palavras, são o exemplo. Então também que possamos nos desafiar a exercitar tudo isso que nós estamos conversando aqui hoje. E ele coloca: todos os lugares, portanto, podem ser consagrados ao serviço divino. Eu aprendi uma coisa com um grande amigo meu. Ele formou em medicina um tempo antes de mim, 10 anos mais ou menos, e ele foi o primeiro a me colocar em alguns plantões. Ele falou para mim assim: Otaviano,
todo trabalho é tranquilo dependendo do grau de responsabilidade que você coloca nele. Então eu costumo dizer, tem gente que vai pro PSF, né, achando que lá é tranquilo, porque não tem emergência. Depende. Se você realmente está preocupado em resolver o problema do seu paciente, não é nada tranquilo. Agora, se for, eu costumo brincar, né? Tem um médico au-au. Aquele médico que tudo é assim, ao cardiologista, ao endocrinologista, ele mesmo não resolve nada, vai mandando tudo para os outros, né? Então aí fica mais fácil ser médico realmente. Então não existe trabalho tranquilo, existe a responsabilidade que você coloca nele, em qualquer que seja ele. E aí eu entro no capítulo contentar-se. Qual que é a frase que introduz o capítulo? Eu li e falei assim, gente, o que está querendo dizer? Tudo bem, contentar-se, ser grato, mas ele começa assim, não digo isso, isso aqui é Paulo, o apóstolo Paulo, não digo isto por necessidade. Mas disse isto o quê? Porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. E aí eu vi outro convite aí na Bíblia, e eu fui em Filipenses, e descobri que essa carta aos Filipenses foi a primeira igreja fundada na Europa. Foi em Filipos, na Grécia, antiga Macedônia. E a gratidão de Paulo pelos seus amigos de Filipe era tão grande que ele nominou, tem os nomes lá, ó. Ele ainda falou assim, ó, fulano, eu espero que você e a outra fulana aí, ó, se deem bem. Então diz, parece que as duas não se bicavam muito. Ó, eu quero que vocês duas comecem a ficar bem. Então, uma carta de gratidão àqueles que ajudaram. Só que ele estava preso. Em algum momento, talvez, passou rapidamente o sentimento de abandono nele. Ou então, alguém de Filipe ficou preocupado. Poxa, Paulo, nós te abandonamos, devíamos ter te ajudado mais. Ele falou, não, precisava ter me ajudado mais não, porque eu aprendi a contentar-me com o que tenho. Então essa é a tônica, esse é o tom que a gente tem que afinar nosso coração para entender o que esse capítulo quer dizer. Então vamos tentar afinar aqui, ó. Vamos tentar sintonizar o que ele coloca para nós. Continuei a ler, aí eu fui um pouco antes daquele versículo lá e vi assim, ó: encham a mente com tudo que é bom e merece elogios, isto é, tudo que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável, decente. Já conversei com vocês aqui, ó. O que a gente assiste quando liga a televisão? Você só sintoniza o que você tem afinidade, meus amigos. Não adianta. Esses dias a gente estava acompanhando alguns, né? Acompanhando os votos dos ministros do Supremo. Aquilo era um sofrimento, era assim, você começava a sofrer. É você que buscava aquilo, 11 horas lá, e agora? E aí começava a ter ódio, né? Eu quero matar esse Gilmar Mendes. Então você começa a atrair, a culpa é sua, começa a atrair esses sentimentos negativos. E olha que naquela época nem tinha televisão, né? E ele já estava lá, olha, começa a sintonizar seu radinho aí, ó, com tudo que é bom, com tudo que é verdadeiro, com tudo que é digno. Então a gente tem que começar a se policiar com o que nós estamos sintonizando dia a dia. Eu já estou começando a ficar esperto. A hora que eu estou assistindo alguma coisa, que eu já começo a ficar angustiado, eu mudo. Tá na moda aí assistir séries, né, Netflix. Aí o pessoal falando muito de tal de Game of Thrones. Game of Thrones, é bom demais, Otaviano assiste. Tá bom, eu assisti um capítulo, era só matança, sacanagem, traição. Segundo capítulo, matança, sacanagem, traição. Os bons morriam, os do mal lá venciam. Eu falei, não dou conta não. Eu vou sofrer demais com esse negócio aqui. Nada contra quem assiste. Se você assiste em paz, ótimo. Eu não consigo ficar em paz, tá? Então vamos sintonizar essas coisas ali, ó. Ponham em prática o que vocês receberam e aprenderam de mim, tanto as palavras quanto as ações. E aí tem lá, ó. Aí agora a hora que ele fala, ó: sei o que é estar necessitado, mas também sei o que é ter mais do que preciso. Lembra da história de Paulo? É um cara que foi criado para ser literalmente o cara, né? O judeu, o líder do judaísmo, perseguidor de cristão, matou gente, determinou que Estevão fosse apedrejado, mas terminou a trajetória dele dessa forma, talvez como o maior apóstolo de todos, daqueles que não esteve diretamente com Jesus.
Justamente, ele permitiu que Estevão fosse apedrejado, não é? Então, mas ele diz o seguinte: aprendi o segredo de me sentir contente em todo lugar. Olha que maravilha isso aqui. Aprendi o segredo de estar contente em todo lugar. Às vezes a gente fala assim: não, eu sou um cara muito paciente, mas quando a minha mãe fala comigo tal coisa, eu perco a paciência. Então você não é paciente. O dono da sua paciência não é você, é sua mãe. Ah, eu sou muito tranquilo, cara, mas quando alguém fala eu fico irritado. Então você não é tranquilo. E o dono da sua tranquilidade não é você, é o outro. Então a gente está acostumado a acordar de manhã muitas vezes, tomar um banho, escovar os dentes. Chega em casa hoje cansado, toma banho, escova os dentes, se alimenta. Então a gente está acostumado a fazer uma limpeza corporal. Mas quantos de nós está acostumado a fazer uma limpeza espiritual? Que tal hoje, a hora que for tomar um banho? Ah, eu já tomei, tá vendo? Tá, a hora que você for tomar o próximo banho, que tal se você, naquele momento do banho, fizesse uma prece? E pedisse para que naquele momento Deus te ajudasse a limpar tudo aquilo que impregnou em você, mas que não é seu. Todos aqueles sentimentos que não são seus. Tem algum tempo que eu estudo também um pouco de psicanálise lacaniana, né? E a Escola Brasileira de Psicanálise é em Salvador. Aí um dia eu vi uma psicanalista falando que a gente deve ser um pouco baiano. Eu achei interessante, porque o baiano, ele não pega a angústia do outro para ele. Vocês já viram isso? Quem já foi na Bahia sabe, né? Você pede alguma coisa para comer e demora. E demora até que você perde a paciência e fala assim pro garçom: pô, cadê minha comida? Aí se fosse um garçom aqui do Goiás, fechava a cara: peraí que eu já vou ver. Eles não: oxi, mas não tá de férias, doutor? Ele não pega para ele sua angústia, né? Aí diz minha amiga psicanalista que pediu um suco de laranja sem açúcar. Quando chegou, demorou a chegar para variar. Quando chegou, ela deu uma picadinha no suco. Pô, mas tá cheio de açúcar. Olhe, é só não mexer que tá tudo no fundo. Ou seja, de todos os conselhos, né, que tal hoje a gente tentar ser um pouquinho mais baiano, né? Não pegar a angústia do outro para nós. E ele atribui, e Paulo atribui essa tranquilidade, essa serenidade a quem? Ao Cristo. Com a força que o Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. Então que a gente deixe de ser tão vacilante na fé. E aí ele coloca, agora já é texto de Emmanuel, olha que legal: a vertigem da posse avassala a maioria das criaturas da terra. E aquilo que eu falei sobre Emmanuel, nós temos que tomar cuidado com cada palavra que ele diz. E aqui, 10 minutos antes de começar a minha palestra, eu reli essa frase e me veio um insight que não tinha vindo quando eu estava preparando. Eu pensei no termo vertigem na área médica. O que é vertigem? O que vocês acham que é vertigem? Tonteira? Né? Tonteira? Vertigem no termo médico quer dizer a sensação virtual de movimento. O que é isso? Eu estou parado, mas parece que eu estou andando. Qual que é o nome do livro? Não é Caminho, Verdade e Vida? Então, quando ele coloca assim, a vertigem da posse, é porque nós ainda colocamos muito, mesmo aqueles um pouco mais desapegados, infelizmente, ainda colocam muito sucesso casado com o sucesso financeiro. Não que uma coisa não possa estar vinculada com a outra, não que você não possa ter os dois. Mas quantos de nós aqui está preocupado, como eu falei, em fazer essa lavagem, essa limpeza espiritual, essa limpeza emocional? Você leva, escolhe a melhor escola para o seu filho, veste o seu filho com as melhores roupas, mas será que você está educando o seu filho para dar conta de lidar com uma frustração? Será que você está conversando com seu filho para que um dia, quando ele tiver uma decepção amorosa, ele saiba como lidar com essa decepção amorosa? Você já conversou com seu filho como é que seria se numa frustração ele buscasse as drogas? Você já pensou que seu filho pode ser um drogadiço de encarnações e encarnações passadas? Um suicida de várias encarnações? E ele veio para que você o conduzisse, para que ele não caísse de novo? Será que eu estou preocupado em incutir nele que sucesso é só um sucesso material? Ou será que eu estou incutindo nele que ter a paz de Paulo, a serenidade de Paulo talvez seja um sucesso maior?
Eu falo de casa, de casa, né? Porque assim, família, eu sou o único médico de boa parte da minha família, né? Pelo menos do núcleo mais central. E quantos dos meus tios sempre perguntam, eles não perguntam se eu estou feliz, eles não perguntam se está bem, eles perguntam, e aí, quanto você está ganhando? Porque ainda tem muito disso arraigado. Então normalmente, se a gente se policiar, o que você está pedindo nas suas orações? Absurdos estranhos, que é o que Emmanuel coloca. Eu tenho me policiado muito nas orações, né? Aí você começa o dia: Senhor, dai-me saúde, dai-me trabalho. Você está mandando em Deus, você percebeu isso? O Senhor me dá isso, me dá aquilo, e dá isso para o outro. Será que é assim a forma correta de orar? Será que eu estou orando? Ou será que quando eu digo assim, fazei a sua vontade, será que eu consigo entregar de verdade? Faça a sua vontade. Então nós vamos ver um pouquinho de como orar, como pedir. Eu fui lá no Evangelho segundo o Espiritismo. E aí no capítulo 27, que é o pedir e obtereis, ele coloca: é necessário saber pedir. Então ele coloca para a gente o seguinte, nesse capítulo: o que Deus lhe concederá sempre, se pedir com confiança, é coragem, paciência e resignação. E se você parar para pensar, você resolve qualquer coisa com isso aqui, qualquer problema. E hoje ainda também eu li um aforismo chinês que diz o seguinte: se o seu problema tem solução, descanse, ele tem solução. Se ele não tem solução, também descanse, porque ele não tem solução. Então, será que nós estamos preparados para ouvir os sinais que Jesus coloca, que Deus coloca para nós? E aí ele coloca também nesse capítulo: ajude-te e o céu te ajudará. E isso o Nelson de vez em quando vem mais puxando a orelha mais pesada. Ele fala assim: pô, vocês vêm aqui querendo emergencial, mas o que vocês estão fazendo da parte de vocês? Ele às vezes puxa a orelha de uma forma diferente, mas eu também dou essa puxadinha. O que você está fazendo da sua parte? Você entrega só aqui a hora que você vem? E no seu dia a dia, o que você está fazendo da sua parte para evitar cair nos mesmos erros? Você está fazendo suas orações? Você está fazendo culto no lar? Você está se policiando nas suas atitudes? Porque errar, nós vamos errar todo dia. Alguém não errou hoje? Ou pelo menos fez essa reflexão? Então a gente vai errar todo dia. Que a gente possa olhar para esses erros com mais serenidade, para aprender, para crescer. E por fim, raras pessoas se contentam com o material recebido para a solução de suas necessidades. Eu vou encerrar essa palestra inclusive com uma historinha de um outro livro falando sobre isso. Então, como orar, né? Aí eu fui parar para pensar na principal oração, o Pai Nosso, né? E aí tem essa hora aqui: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Nessa hora a gente não pensa realmente em algo material, pão, material, obrigado, hoje eu tive o que comer, tanta gente que não teve. Será que nessa oração está falando mesmo do pão material? Ou será que ele está falando daquele pão da vida? Então, quando estivermos rezando esse Pai Nosso, quem sabe possamos nesse momento estarmos pedindo o seguinte: Senhor, qual o teu propósito para mim hoje? O que queres que eu aprenda? O que o Senhor precisa mostrar para mim nesse dia de hoje? Eu sou tão falho, eu ainda sou tão criança, que eu possa conseguir ouvir o que você tem para me dizer. Será que nós estamos agradecendo o nosso anjo da guarda? Bicho, você deve estar tendo, o meu tem trabalho para caramba, eu tenho que agradecer muito a ele. Será que eu estou agradecendo ao meu irmãozinho que traçou esse plano encarnatório para mim? Que segundo Emmanuel, tem uns que trabalham, um livro de André Luiz, tem uns que trabalham com mais de 2.000 encarnações, e o cara está preocupado com os 2.000 encarnados que ele traçou o plano encarnatório. Será que eu estou rezando para esse cara? Tá? Então é isso que eu queria trazer para as nossas orações diárias, né? Agora, eu quero enfatizar bastante isso aqui, ó. Contentar-se não deve ser sinônimo de acomodar-se. Por isso eu coloquei essa foto aqui para vocês. É o que eu estou tentando fazer já há algum tempo e venho compartilhar isso com vocês. É nos colocarmos na posição do peregrino, do viajante. Quando nós encarnamos aqui é porque nós estudamos alguma coisa lá em cima e viemos praticar, colocar em prática. Nós estamos aqui fazendo prova. E a gente recebeu uma passagem de vinda e uma de volta.
A de vinda você sabe que dia que foi, né? O dia que você nasceu. A de volta, graças a Deus, a gente não sabe. Mas está escrito. Eu não sei se eu posso falar isso aqui, mas todo mundo vai desencarnar, né, gente? Assim, tem ninguém que vai continuar. Então tem a passaginha de volta. Então que nós possamos aproveitar ao máximo o caminho. Então o que é nos colocarmos nessa posição de peregrino, turma? É caminhar. Caminhar de coração aberto, sem tentar controlar o caminho. O caminho não é controlável, o caminho já está lá. O que eu tenho que tentar controlar e educar é o meu íntimo, as minhas atitudes, os meus sentimentos. E o que eu devo pedir a Deus é resignação, confiança e força para continuar no caminho, para que eu possa escutar o que Ele quer me dizer. E para ilustrar isso, caminhando para o nosso finalmente, a gente costuma ser sempre pontual nesse sentido. Esse é outro livro que mudou muito a minha vida quando eu conheci, que é o Jesus no Lar, que é o Jesus fazendo culto no lar com seus apóstolos. E tem uma historinha que é muito bacana, de um ancião que sai em viagem de província em província pregando a palavra de Deus. E um dia ele calculou mal a viagem, quando viu, anoiteceu e ele estava ainda no meio da estrada. E ele olhou para frente, aquela estrada escura, nebulosa, uma sensação ruim. Não tinha como voltar. Se ele ficasse parado, ele poderia morrer de fome. Eu tenho que ir, tenho que continuar caminhando. Então ele orou para Deus e falou: Deus, me proteja no caminho. Deus, me proteja no caminho. E assim foi. De repente, ele encontrou uma caverna. E naquela caverna ele tentou repouso. Quando ele foi se aproximar dela, saiu um monte de mosca atacando ele. Mosca, um enxame de mosca. E era ele e o cachorro que acompanhava ele, seu fiel amigo. Mosca, não teve jeito de ficar na caverna. Poxa, estou cansado, vamos para frente. Passado um pouquinho, ele encontrou uma árvore. A hora que ele foi se aproximando da árvore, começou a vir uma tempestade. Um raio veio e derrubou a árvore. E ainda começou a chover. Ele olhou para o céu. Foi isso que eu te pedi não, mano. Continuou. Aí tinha duas estradas. Uma ponte que levava, estava escuro, mas ele conseguia ver que tinha uma terra clarinha, parecia confortável, um bom caminho a se seguir. E uma outra, o caminho continuava nebuloso. Opa, vou ali naquela ponte ali. A hora que ia se aproximando, a ponte caiu. Não tem jeito, chovendo, a ponte caiu. Vamos para o outro caminho aqui. Aí ele viu um casebre humilde, mas parecia bastante aconchegante, tinha luz lá dentro. E ele pediu pouso ali. E o cara saiu na porta e falou: aqui nós não aceitamos estranhos. Simples assim. Dá licença, aqui nós não aceitamos estranho. Falou: poxa, o jeito é ficar aqui debaixo da chuva, né? Ficou embaixo da chuva, um pouco perto ali do casebre. A hora que caiu o primeiro raio naquela região, o cachorro assustou e abandonou ele também. Tem jeito. Então tá. O dia amanheceu, o sol saiu, o brilho voltou. E aí ele encontrou alguns camponeses e foi perguntar se ele estava no caminho certo, alguma coisa assim. O camponês falou: ô senhor, cuidado nessa estrada, viu? Porque naquela casinha ali, apontou para a casa que ele pediu pouso. Ontem entraram ladrões e mataram todo mundo na casa. Uai, olha que legal, ainda bem que o cachorro foi embora, né? Porque senão tinha pegado ele também. Cachorro latindo. Aí ele falou: mas você está no caminho errado, você vai ter que voltar aí de novo. Ele foi voltando, aí viu que naquela caverna, por exemplo, era um covil de cobras. Era um ninho de cobras. Viu que naquela árvore é um covil de lobos. E viu que depois daquela ponte tinha areia movediça, que muitos já tinham morrido afogado ali. Então, o segredo dessa passagem é o seguinte: será nenhuma prece fica sem ser ouvida? Nenhuma. O problema é, será que nós estamos ouvindo a resposta de Deus? Então que nós possamos pensar um pouquinho nisso. Eu tinha visto minha amiga Cleida ali. Outro livro que eu sempre indico também, um pouco de constelação familiares, é A Simetria Oculta do Amor. Porque já que eu falei que contentar-se não é sinônimo de acomodar-se, contentar-se para mim é sinônimo de quê? Gratidão. E a gente não consegue ir para frente sem sermos gratos ao que passou pela gente.
Então, se a gente ainda está amarrado em cobranças em relação aos nossos pais, em relação aos nossos irmãos, e fica, eu conheço gente que até hoje coloca a culpa do fracasso dele no Collor ter confiscado a poupança. Sério, minha vida nunca deu certo, mas também em 92 o Collor, pelo amor de Deus, isso já faz 26 anos, o cara não caminhou nada, continua jogando a culpa do fracasso dele nos outros. Então que nós possamos ter gratidão, o que fazemos com as pessoas e as circunstâncias que Deus coloca nas nossas vidas. Essa é a reflexão para essa noite. E a gente encerra então, desligar as luzes para nosso favor. Nós vamos para a segunda parte do nosso trabalho. Nós vamos para a nossa viagem astral aqui. Eu coloquei essa imagem que é a do peregrino. E olha que legal, nós temos um minuto de descanso, que é isso aqui, né? A gente enfrentou um monte de problema hoje, provavelmente, e esse momento é o nosso descanso. É o momento que nós vamos buscar energia para continuar. Então essa imagem aqui que eu vou convidar vocês a fazer a viagem. Então vamos fechar os nossos olhos, vamos respirar profundamente e com tranquilidade, na contagem de 3, nós vamos caminhar tranquilamente para essa pedra e nos deparar com essa imagem maravilhosa. Ó, 1, 2, 3. Vamos sentindo o nosso corpo mais leve, quase flutuando, e vamos caminhar para essa pedra ali agora. E nós vamos olhar para frente e imaginar caminho, verdade e vida. Não tem outra forma, eu tenho que caminhar. Não dá mais para ficar em vertigem, não dá mais para ficar parado. Então, para continuar, eu quero primeiro tirar um pouco dessa mochila das costas, desse peso que a gente guarda, dessas cobranças ilícitas que a gente tem, dos pedidos errados que a gente faz para Deus, da comparação com o sucesso material e o nosso sucesso espiritual. E nesse momento nós vamos ser gratos. Grato por aquele carrinho que consegue nos levar onde a gente precisa. Ah, mas eu não tenho carrinho, eu tenho uma bicicleta. Então vamos ser gratos a essa bicicleta. Vamos ser gratos às nossas pernas, aos nossos membros, à nossa saúde, que nos dá energia para podermos continuarmos a caminhada. Vamos ser gratos aos nossos pais, que assim como nós, cheios de defeitos, mas aceitaram nos receber, aceitaram nos dar a vida. Vamos ser gratos àqueles irmãos também, que aparentemente nós não nos damos muito bem. Mas será que não é justamente através dele que Deus está tentando falar comigo? Será que não é através dos apontamentos que ele está falando, que eu não quero aceitar? Será que eu tiver um pouquinho de aceitação? Será que eu ouvi um pouquinho esse meu irmão? Eu não vou conseguir ouvir o que Deus quer passar para mim? Então, humildade. E agora, por alguns segundos, nós vamos só contemplar essa imagem, esse caminho. Uma última respiração profunda. E com esse sentimento mais leve, a gente coloca na sua mochilinha agora mais vazia, só com o essencial que a gente precisa para continuar: amor, coragem, resignação, fé. Ufa, agora nós estamos prontos para continuar. Então devagarzinho nós vamos voltando para as nossas cadeiras. E na contagem de 3 eu volto a sentir o meu corpo. 1, 2, 3. Nesse momento eu convido vocês a orar comigo, Pai Nosso, mas dessa vez refletindo tranquilamente cada palavra que a gente vai pronunciar, ok? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita espera, sempre alcançar paz e amor na eternidade. Esqueça toda esta dor, não pense mais nesta tristeza.
Vamos em paz, que assim seja. Boa noite a todos.